Pessoal, agora eu queria compartilhar com vocês o resumo que eu tenho aqui sobre a aula que tratou de teoria da empresa. O termo empresa pode ter diversos significados. Então se fala de perfil poliédrico do termo empresa. Esse conceito foi desenvolvido por um italiano chamado Alberto Asquini, contemporâneo de Cesare Vivante, que foi o autor da teoria da empresa. Segundo Alberto Asquini, o termo pode ter um perfil subjetivo, no sentido de empresário, objetivo, no sentido de estabelecimento, funcional, no sentido de atividade, e corporativo, no sentido de instituição. Então, por exemplo, se alguém fala assim, alguém entrou com uma ação contra a minha empresa, então entrou com ação contra uma pessoa. Estamos falando empresa no sentido subjetivo, a pessoa é empresa, o empresário. Quando alguém fala o cliente entrou na empresa, está se referindo ao perfil objetivo, entrou no estabelecimento. Quando alguém fala vou aqui desempenhar uma empresa, se fala então no sentido de atividade. E o sentido de corporação, segundo o professor do curso IOB, tinha sentido na época do Asquini, que é uma época ligada ao fascismo e tem menos importância hoje, e se perdeu um pouco esse sentido aqui para nós. Todos esses perfis podem ser utilizados na linguagem jurídica, mas foi o perfil funcional que prevaleceu na linguagem do Código Civil de 2002. Nesse sentido, a, a empresa, vista como atividade, ela é uma atividade econômica, por ter finalidade lucrativa, uma finalidade econômica organizada, porque o empresário organiza os fatores de produção para alcançar seu lucro. Os fatores de produção são o capital, a mão de obra e os insumos. Então ele decide quanto de capital vai aportar, que tipo de mão de obra vai ter, quanto vai pagar, que materiais ele vai usar, se são de melhor qualidade, pior qualidade, e assim por diante. Ele organiza isso para desempenhar a sua atividade. E essa atividade econômica organizada é destinada à produção de bens, seja por transformação de um bem em outro, né? Como por exemplo a madeira e o grafite ser transformado em lápis pela Faber-Castell, que é uma empresa, né? Seja pela montagem, por exemplo, as montadoras de veículos, elas não fabricam as peças, elas apenas montam as peças. Pode ser destinada também à circulação de bens, que é o comércio, né? Que é justamente a intermediação, a mercancia antiga, né? Levar um produto de um lugar para outro. Pode ser destinada à produção de serviços, por exemplo, um curso, uma universidade produz um serviço, ou pode também ser destinada à circulação de serviços, como é o exemplo clássico das agências de turismo, que não produzem o serviço de aviação, por exemplo, ou de hospedagem, mas fazem circular esse serviço.